Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Maria, do blog Pétalas de Liberdade. E finalmente eu vim gravar um vídeo comentando um pouquinho sobre as minhas leituras de outubro e também já aproveitar para comentar sobre as leituras de novembro, mostrar alguns livros que chegaram por aqui. Eu quero começar falando sobre o que eu li no Kindle nesses últimos 2 meses. Eu fiz algumas leituras pelo Kindle Unlimited, que é aquele serviço da Amazon, onde por R$19,90 por mês a gente consegue ler quantos e-books do catálogo quiser ou conseguir. Quero aproveitar para avisar para vocês que está rolando na Amazon uma promoção de 3 meses da assinatura do Kindle Unlimited por apenas R$1,99. Muito boa essa promoção, vou deixar o link aí na descrição e ela deve ir até o dia da Black Friday, sexta-feira. Então aproveitem para assinar. Eu já li e devolvi os e-books que eu vou citar aqui para poder pegar outros, porque tem um limite de 10 e-books por vez. Então, já li e devolvi, eu vou deixar só a capa deles aqui do lado para vocês. O primeiro e-book que eu finalizei foi Garota em Pedaços. E eu confesso para vocês que eu tinha medo de ler esse livro porque a protagonista se automutilava. Eu tinha medo de o tema ser um pouco pesado, mas a autora conseguiu trabalhar com bastante sensibilidade a história, até porque a própria autora também se cortava, e isso foi a motivação para que ela escrevesse uma história que pudesse ajudar outras pessoas também. Eu acho que é um tema que muita gente não entende, é um certo tabu. Na história, a narradora e protagonista é uma garota que está numa clínica para garotas como ela, que também se automutilam. E lá ela começa um tratamento, mas ela vai ter que sair dessa clínica e ela vai para outra cidade tendo que aprender a viver sozinha sem cair nos velhos hábitos. E nessa cidade para onde ela finalmente vai encontrar pessoas capazes de orientá-la rumo à vida adulta. Eu gostei muito desse livro, logo vai ter resenha, eu recomendo muito a leitura. Esse mês eu li meu primeiro livro em espanhol, que foi o La Beleza de la Bestia. E eu tenho estudado espanhol no Duolingo, e eu também tenho ouvido muita música em espanhol esse ano. E como eu já consigo ler textos da internet, notícias, eu resolvi tentar ler um livro. Eu vi esse livro num story, estava no Kindle Unlimited, eu peguei para ler. É uma releitura de A Bela e a Fera, onde a protagonista vai trabalhar num castelo para conseguir pagar o tratamento do pai, mas ela não pode sair desse castelo enquanto não pagar a dívida que ela adquiriu com o senhor do castelo, que mandou dinheiro para o pai dela. Só que essa dívida talvez seja paga em décadas. O protagonista não é conhecido como fera ou como besta porque a aparência dele é ruim, muito pelo contrário. Ele é bonito, mas tem um temperamento péssimo. E assim, foi bom para eu poder treinar o meu espanhol, eu consegui entender praticamente tudo, algumas palavrinhas que eu não conhecia foi só pesquisar, mas eu não curti tanto a história. Eu só fui ver a animação da Disney de A Bela e a Fera há uns 3 ou 4 anos, quando eu estava fazendo estágio numa escola e passou essa animação lá para as crianças. Mas a história da animação e da releitura lançada pela autora esse ano são diferentes, os enredos são diferentes e o mocinho do livro dela é bem desagradável. Na metade do livro dava para detestar as atitudes dele. Assim, rola uma redenção com o personagem, mas não me convenceu e também já tinha passado do ponto onde eu poderia sentir empatia por ele. Como eu comentei lá no meu Instagram, nos stories, eu já não tenho mais paciência para mocinho que não trata as outras pessoas como seres humanos, que não respeita os outros como seres humanos, com desculpa de que é por algo do passado. A mocinha também me pareceu inocente demais, o que eu até entendo para a idade, mas ficou um pouco cansativa a leitura. Eu também vou falar mais sobre o livro no blog. E aí eu fui ler Long Shot. Sabe aquelas postagens no Facebook de pessoas pedindo indicação de livros? Então, eu via esse sendo muito comentado como um romance ótimo, e eu peguei ele para ler sem nem conferir a sinopse, e eu me arrependi um pouco de não conferir a sinopse, porque o livro fala sobre relacionamento abusivo e ele tem cenas bem descritivas, bem pesadas de todo tipo de violência.
A gente sabe que na realidade, infelizmente, muitas mulheres passam pelo que a protagonista passa na história, mas isso não torna mais fácil ler essas cenas. Eu acho que se tivesse um aviso mais explícito na sinopse, se eu tivesse lido a sinopse, né, eu não pegaria esse livro para ler, porque foi bem desagradável ler a descrição daquelas cenas. Eu fiquei mal pelo resto da noite, que eu estava lendo de noite. Pensei em abandonar o livro, mas não abandonei, porque a história do mocinho era interessante. O par romântico da mocinha, o August, não é o abusador, é o outro cara. A Iris e o August se conhecem certa noite num bar onde ela estava assistindo um jogo de basquete. E ele estava lá esperando o tempo passar para poder ir dormir, que no outro dia era o grande jogo de basquete da vida dele. E vai rolar uma química instantânea entre os dois parecem perfeitos um pro outro, mas a Iris tem namorado e por isso ela não vai ficar com August naquela noite. Só que esse relacionamento da Iris vai se tornar cada vez mais abusivo e o August ele vai ficar muito marcado por esse encontro com ela. Eles vão acabar se reencontrando algumas outras vezes. E ele vai sentir que precisa insistir nesse relacionamento para ver se ele pode ter alguma chance com ela, porque ele conhece o namorado da Iris e ele não é um cara muito bacana, mas parece que ninguém consegue ver isso. E a história do August me interessou, eu ficava curiosa para saber o que ia acontecer com ele no próximo capítulo e por isso eu acabei continuando a leitura apesar de todas as violências que a Iris sofre. É um livro que pode ter gatilhos para quem já passou por situações parecidas com a dela, mas também é uma leitura válida para a gente entender um pouco mais sobre relacionamentos abusivos e porque muitas vezes as mulheres continuam nessa relação, mesmo sendo vítimas de tantas violências. Logo vai ter resenha no blog e eu peguei o segundo para ler no Kindle Unlimited, porque também vai ter história do irmão do August, que eu estou muito animada para ler. E eu quero muito que a The Gift, a editora, lance logo o terceiro livro, que é sobre o colega do August. E eu estou muito curiosa para ler esse terceiro livro, mas vou ler o segundo e ficar na torcida para o terceiro sair logo. E o último e-book que eu li foi o Edenbrook, também dessas postagens no Facebook, onde todo mundo fala que o livro é bom e que ele não tinha cenas hot. Eu fiquei curiosa para ver como a autora ia construir o relacionamento, já que é um romance de época. Eu gostei bastante do livro, que é sobre a Mariane. Minha memória para nomes às vezes não é muito boa, não. Há mais de um ano, a Mariane vivia com a avó numa cidade. Ela sentia muita falta do campo. E quando a irmã dela avisa que as duas foram convidadas para passar alguns dias na propriedade de campo da família de uma amiga dessa irmã, acho que o nome da irmã é Cecília, a Mariane fica muito animada por poder voltar para o campo. Ela tem 17 anos, tá? E a avó da Mariane concorda com a viagem desde que ela se comporte como uma dama, não fique por aí correndo pelos campos, girando por aí. E ela até tenta, mas já na viagem, onde está a Mariane, a criada e o cocheiro, tentam assaltar as duas e a Mariane acaba se comportando como uma dama não se comportaria. Acaba que ela consegue chegar lá na propriedade e tem um homem que ajudou ela no incidente da carruagem e esse homem também tá lá. E vai surgir no princípio, uma amizade, mas esse rapaz esconde muitos segredos. Foi uma leitura bem rápida, bem legal, conseguiu me divertir, conseguiu me deixar curiosa sobre os segredos do mocinho. Em breve vai ter resenha no blog também. O link para conferir todos esses e-books que estão no Kindle Unlimited na Amazon vai ficar aí na descrição. Lembrando a vocês, para fazer a assinatura dos 3 meses de Unlimited por R$ 1,99, eu vou deixar também nos cards um vídeo sobre o meu Kindle, sobre como baixar e-books grátis na Amazon e sobre o Kindle Unlimited com dicas para quem quiser usar. Vou deixar uma playlistzinha aí nos cards ou então na descrição. Agora vamos aos livros físicos que eu li e que eu recebi e depois vou mostrar umas comprinhas também. A Lista que Mudou Minha Vida, da Olivia Bernie, da Faro Editorial, foi um livro que eu amei. A história é sobre a Geórgia, que
não saía muito da sua zona de conforto, mas ela gostava demais da irmã e a irmã foi diagnosticada com uma doença que a impediria de fazer muitas das coisas que ela gostava. Tentando estimular a Geórgia a aproveitar um pouco mais a vida, a irmã fez uma lista com coisas para a Geórgia cumprir e como a Geórgia faria qualquer coisa para ver a irmã um pouco mais feliz, ela acabou topando fazer essa lista. E é impressionante como o simples ato de a Geórgia tentar fazer os itens da lista vai causar mudanças em tanta gente ao redor dela, na família e na comunidade. Gostei demais desse livro, é um chiclete muito divertido, vale a pena ler. Vou deixar o link para compra e para resenha aí na descrição, foi uma das minhas melhores leituras do ano. Aí eu resolvi reler Alice no País das Maravilhas. Eu tinha lido esse livro em 2013, logo depois de ter assistido o filme, não é animação não, é o filme com atores mesmo. Eu fiquei encantada pelo filme, fui ler o livro procurando o que eu tinha visto na tela e acabei não encontrando e a leitura foi meio decepcionante. Mas aí eu vi que a Faro ia lançar essa edição e ela parecia tão lindinha que eu fiquei tentada a reler o livro e eu solicitei da editora e foi bem bacana como nessa segunda leitura a minha impressão sobre o livro mudou. Desde 2013 para cá eu passei a conviver com a minha sobrinha que tem quase a mesma idade da protagonista. Eu fiz uma faculdade de pedagogia, eu terminei a faculdade, o que me permitiu entender melhor a mente das crianças. E durante a leitura eu consegui me ver na pele do autor tendo que inventar uma história que prendesse a atenção do público, que era formado por garotinhas da idade da protagonista. Eu consegui perceber coisas que eu não tinha percebido na primeira leitura e eu gostei bem mais da história ao ler esse ano pela segunda vez. Vou deixar o link para vocês conferirem a resenha aí na descrição. Essa edição aqui tá muito bonitinha, vale a pena comprar. Tem ilustrações, tem muitos detalhes e uma diagramação bem bacana. E eu li Nunca Saia Sozinho, o novo livro do Charlie Donlea, que é bem aclamado entre os leitores de suspense, é o lançamento da Faro. E nessa história aqui a gente vai ter uma investigação sobre mortes que estão acontecendo num colégio interno. Em 2019, 2 alunos foram mortos de uma forma bem cruel e a investigação apontava para que um professor fosse o responsável, mas no semestre seguinte, em 2020, colegas dos garotos que foram mortos estavam retornando para a casa onde aconteceu o assassinato e esses colegas estavam se matando lá. E essas mortes chamaram a atenção de uma emissora que estava produzindo um podcast. O Mac Carter era o apresentador do podcast e a Ryder, o Reader, não achava grande coisa esse podcast porque a maioria das coisas que o Mark falava nele podia ser encontrado no próprio blog, no canal da Ryder, que era uma jornalista. Só que o Mark tinha uma grande emissora por trás que podia fornecer tudo o que ele precisasse para o podcast sobre as mortes na escola ser um sucesso, inclusive contratar o Lani Phillips, que era um psicólogo especializado em traçar perfis criminais. E o Lani vai ser chamado para tentar explicar por que os colegas que sobreviveram àquela noite continuam voltando para casa onde aconteceram os crimes para se suicidar. A Rory, que é a namorada do Lani, vai acabar se interessando pelos casos e quando ela se interessa por um caso, ela só para até descobrir o que aconteceu, até solucionar o mistério e ela vai entrar nessa investigação junto com o Lani. A Rory e o Lani apareceram no livro anterior do autor, que eu já li, gostei bastante. Mas eu gostei mais ainda desse livro aqui. Eu achei incrível como a história me prendeu. Eu tracei várias teorias e não passei perto da verdade. Eu achei interessante como o autor usou coisas atuais e reais na trama, como o fato dos podcasts que têm estado bem em alta nesse último ano. Confesso para vocês que eu não sou uma ouvinte de podcast e também ao usar um canal no YouTube sobre crimes reais. Eu sei que tem alguns canais, até brasileiros aqui no YouTube, que fazem muito sucesso falando sobre isso. E eu também não assisto muito desses canais, mas eu achei bacana como ele inseriu essas coisas atuais na história.
Gostei demais desse livro. Eu falei melhor sobre ele na resenha, que vai ficar o link aí na descrição, e eu recomendo muito que vocês leiam ele. A Faro me enviou 2 lançamentos e eu fiquei tão feliz quando eu abri o pacote e vi esses 2 livros, porque eu queria muito eles, que foram o Contos Índios e o Contos Negros da Ruth Guimarães. Eu sou apaixonada por contos. Deixa eu ler aqui para vocês quem foi a Ruth Guimarães. Aqui a foto dela, ó. Ela foi uma romancista, contista e tradutora, especialista em folclore. Passou a infância numa fazenda que o pai administrava no sul de Minas. Brincava com os filhos dos trabalhadores e deles ouviu causos, fábulas, histórias de príncipes e de assombração. Ela diria mais tarde que as histórias de lobisomem, de mula sem cabeça, bruxa e toda a corte demoníaca povoavam a sua memória. Para se libertar desse medo, começou a reunir todas as histórias que ouviu. Aos 20 anos, já morando em São Paulo, mostrou seu trabalho a Mário de Andrade, que a orientou por alguns anos sobre as técnicas de pesquisa folclórica. Esse importante livro, Filhos do Medo, foi lançado em 1950. Ruth Guimarães publicou ao longo de seus 93 anos de vida 51 livros, entre os quais 8 voltados para histórias recolhidas da tradição oral. Ocupou a cadeira 22 da Academia Paulista de Letras. Eu acho muito bacana isso de a gente ter uma publicação resgatando os textos da autora. Junto com um livro, eu recebi esses cards, esse aqui dos Contos Índios. Tinha razão de ter medo, porque o Curupira é o dono da caça na floresta, e não deixe que qualquer índio caçador vá entrando no mato e mandando flecha nos bichinhos que ele protege. Esse outro também sobre os contos índios. Uma noite em que a sombra esfumava os contornos das plantas e o morro avultava, negro contra o céu, o índio sentiu a rede pesar. Ao mesmo tempo, o perfume das flores se tornava mais ativo e pungente. Seria a mulher ou a alma dos caminhos que vinha encantar a sua noite. Nos cards de contos negros. Muitas noites sem dormir o homem passou, pensando na besteira de levar o diabo como advogado e em todos os prejuízos que o caso podia lhe trazer. Pagar ou não pagar, ter uma boa vida merecida ou voltar para as andanças de Mascate e aquele advogado. E esse daqui saiu preto do mato às carreiras, foi à loja, comprou o espelho e as fitas mais bonitas que achou e voltou a encontrar a mulher dos cabelos de fogo. Então ela foi diante dele, parou no lugar do rio e ali foi esmaecendo até que sumiu. Eu tô muito animada para ler esses livros. A edição deles está bem bonita, tem detalhes no interior da capa. Eles são curtinhos, então eu acho que eu vou conseguir ler rápido. Vou mostrar mais um pouco da edição. Tem um sumário com as páginas onde são os contos. Primeiro, mitos iorubanos. A Mãe de Ouro é o primeiro. E assim que eu conseguir fazer as leituras, vou trazer resenhas para vocês. Deixa eu mostrar a edição dos Contos Índios também. Esse daqui é um pouquinho maior. Esse tem detalhes em verde. Acho que esse aqui é o primeiro. Então, o link para a compra dos livros vai estar na descrição também. Eu tinha pensado em fazer um unboxing mostrando uns livros que eu comprei no Submarino, na promoção que teve. Eu não lembro mais o nome da promoção. Onde a gente, se comprasse 3 livros ou 3 boxes, por exemplo, a gente conseguiria um desconto de 30%. E tinha alguns livros que eu já estava desejando desde o ano passado. Sério, gente. Eu vi uma lembrança no meu story no Instagram mostrando que eu queria um determinado box desde o ano passado. Então, como eu vi que a promoção estava muito boa, o preço estava ótimo, eu resolvi comprar. Eu queria fazer um unboxing, mas demorou bastante para chegar um dos livros. Eu comprei 2 vendidos entregue pelo Submarino, que chegaram na semana seguinte, mas o outro, que foi pela transportadora, acho que demorou uns 20 dias, e eu estava achando que ia dar problema na entrega, e por isso eu acabei não fazendo um unboxing e resolvi mostrar os livros nesse vídeo aqui mesmo.
O box que eu queria desde o ano passado foi o Spindle Cove. Spindle Cove. Não sei direito como que se fala, mas é um box de romances de época da Tessa Dare. E eu vou mostrar pra vocês como é. Deixa eu tirar o plástico com cuidado, que eu vou colocar nele de novo pra guardar, pra ajudar a evitar um pouquinho de poeira da estante. Eu paguei nesse box cerca de R$ 80 com frete, mais ou menos, não sei, não lembro ao certo quanto foi, né, porque já faz tanto tempo. Esse box eu comprei, era vendido por uma outra loja, entregue pelo Submarino. Chegou na transportadora de noite. O correio sempre me entrega durante o dia, na parte da tarde. Já a transportadora chega a qualquer hora. Spindle Cove é o destino de certos tipos de jovens mulheres, bem-nascidas, delicadas, tímidas, que não se adaptaram ao casamento ou que se desencantaram com ele, ou então as que se encantaram demais com o homem errado. O primeiro livro é Uma Noite para se Entregar. O segundo é Uma Semana para se Perder. Deixa eu mostrar para vocês como é a diagramação. É bem simplesinha, ó. Tem páginas amareladas, não tem muitos detalhes, não. Essa daqui é a Tessa. Eu já li alguns livrinhos dela. O terceiro é A Dama da Meia-Noite. O quarto é Uma Duquesa Qualquer. E esse aqui eu já tinha lido em e-book. Gostei bastante. E o quinto e último é Como Se Livrar de um Escândalo, que é um crossover entre Spindle Cove e Castles Ever After, outra série da autora, que eu tenho o livro 1 e o 2, falta o 3. E agora eu tenho esse daqui também. A box é molinha, simples, mas coube bem os livros. Agora vamos fingir surpresa e fingir que não sabemos o que tem na caixa. Vamos fingir que é um box, não. Só que eu já abri a caixa e é outro box que eu estava desejando há meses. Eu paguei com desconto R$ 87,50. São 5 livros, então saiu a menos de R$ 20 cada livro. Eu acho esse um preço ótimo. Que é o box de Percy Jackson, do Rick Riordan. Deixa eu tirar o plástico também. Me julguem, mas eu gostei demais do filme de Percy Jackson. Dizem que o livro é muito melhor, então preciso conferir o livro. E eu nunca vi esses livros assim, menos de R$ 100. Mas, gente, tá rolando uma promoção na Amazon. E ele praticamente no preço que eu comprei na promoção do Submarino. E então vou deixar o link aí na descrição para vocês comprarem. A box é assim. Eu tenho visto muitos elogios aos livros mais recentes do autor. Dizem que a escrita do autor vai evoluindo conforme o tempo passa, então, mesmo que eu não curta tanto esses daqui, quero ler pelo menos eles para poder ler as 2 séries mais recentes do autor. E eu não sei se eu já contei para vocês que eu tenho uma certa dificuldade de ler fantasia em e-book. Alguns outros tipos de livros eu leio tranquilamente em e-book, mas fantasia não. Então eu comprei o físico para poder dar uma chance à história. Primeiro livro, Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Esse aqui é o autor. Essa edição foi impressa em 2014, então não é tão recente assim. E a diagramação é bacana, bem simples. Finalmente eu tenho um box de Percy Jackson. Deixa eu tirar o segundo livro, que é O Mar de Monstros. Eu confesso que achava outro tipo de capa mais bonitinho, mas esse aqui também é legal. A Maldição do Titã é o terceiro. Os livros não são muito grossos, não. Quarto é A Batalha do Labirinto. Parte de trás não tem muito detalhe. E o quinto, o último, Olimpiano. Não vou ver o que está escrito na última página, só vou ver mais ou menos quantas páginas. 383. A box cabe bem os livros e tem detalhes aqui dentro. Legal.
E eu comprei mais um livro para dar os 3 e conseguir os 30% de desconto. Eu fui naquela lista de livros mais baratinhos e ele tava, acho que por R$ 9,90. Deixa eu ver aqui, acho que veio a nota fiscal. Ele tava R$ 9,90, com desconto foi para R$ 6,93. Que foi Todas as Coisas Belas, do Matthew Quick, também da Intrínseca. E eu não sei se vocês lembram que eu falei lá num vídeo anterior que eu tinha sonhado com o livro do autor e que dele eu já li Perdão, Leonard Peacock, que eu fiquei curiosa para ler todos os livros dele. Eu tenho aqui na estante Quase uma Rockstar, que foi adaptação para Netflix, que teve adaptação, e o Lado Bom da Vida. E eu vi umas resenhas muito positivas sobre esse livro aqui. Não tem a sinopse na parte de trás para eu falar para vocês. Eu não vou tirar do plástico agora, porque eu não pretendo ler ele agora. Mas vou deixar o link aí na descrição para vocês conferirem a sinopse. É isso. Estou bem animada para ler esse livro aqui também. E foram esses os últimos livros que eu li, que eu comprei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem nos comentários se vocês já leram ou querem ler algum desses. Deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Aproveitem as promoções que estão rolando na Amazon nessa semana de Black Friday e nos outros sites também. Eu vou estar deixando os links das melhores promoções que eu encontrar nas minhas redes sociais, na fanpage, no Twitter e no story do meu Instagram. Inclusive, esse box de Percy Jackson está em promoção. O Kindle também está com um desconto ótimo. Comprem pelos meus links. E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau!